Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel Ribeiro, para quem não me conhece, sou professora de português, de redação também. E nós vamos fazer uma revisão de crase para o IFAM, tá bom? IFAM, para o IFAM, né, a banca vai ser CESP, né? CESP-UNB. Então, você que está aí me assistindo e vai, por exemplo, estudar para o MPU, tá valendo. Polícia Federal, tá valendo, tá? Então, vamos embora. Vocês vão ver como é que a banca CESP cobra isso. Antes de começar, né? Antes de nós resolvermos as questões, vamos ver um pouquinho da teoria, tá? Então, o que é a crase? Então, se você começar a entender isso aqui, tudo facilita, para você não ter que decorar. Crase é um fenômeno, não é o nome desse acento aqui que a gente coloca no A. É claro que a gente fala assim, tem crase, coloca crase, não coloca crase. Mas só que na verdade, esse acento é um acento grave para indicar que ocorreu esse fenômeno da crase. E que fenômeno é esse? É a fusão de dois As. Tá? A fusão de dois As. Um deles necessariamente é uma preposição. O outro, na maioria das vezes, é um artigo. O segundo A, na maioria das vezes, em geral, é um artigo. Então, vou fazer uma pergunta para você. Sempre que houver crase, vai haver ali preposição mais artigo? Sempre não, tá? No final daqui da teoria, eu coloquei um exemplo para vocês, para esclarecer isso. Mas, em geral, é a fusão da preposição com o artigo, tudo bem? Em geral, mas não estou dizendo que é sempre. CESP gosta muito disso, da fusão da preposição com o artigo, tá bom? Desses casos aqui de que a CESP gosta. Então, vamos lá. Cuidado que se você reparar, se esse A aparecer no plural, vale ressaltar que esse S é do artigo. Não existe preposição AS, tá bom? Então, isso que é a crase. É a fusão de dois As. Quando eu tenho dois As, eu junto esses dois As e coloco o acento para indicar que ali existem dois, tá bom? Então, vamos lá. Se a crase é a fusão da preposição com o artigo feminino a, então, para haver a crase, duas condições têm de existir, tá? Ao mesmo tempo. Um termo tem que pedir a preposição, é óbvio, né? Reger a preposição, exigir a preposição a. E o outro termo que aparece depois, ele tem que admitir a presença do artigo a, tá? Você já vai entender isso. Olhem o exemplo aqui. Eu vi a professora. Eu quero saber se aqui há acento indicativo de crase. Eu transformo isso para o masculino. Essa palavra que aparece depois do a, eu troco por uma palavra no masculino. Você já vai entender para quê. Eu vi o professor. Percebeu? Eu troquei aqui professora por um nome masculino, professor. Por que eu fiz isso? Para você perceber que aqui só aparece o artigo o. Ou seja, eu não tenho aqui uma preposição. Entendeu? Eu não tenho aqui uma preposição. Então, observem. Para haver a crase, a fusão dos dois As, eu tenho que ter um termo que exija a preposição. Eu não tenho aqui ninguém que exija a preposição, nenhum termo, vamos dizer assim, né, que exija a preposição. Esse verbo, por exemplo, não exige preposição a. Então, esse O que está aqui é só artigo, consequentemente, esse A também é só artigo. Então, esse é um dos macetes mais usados para a gente ter a certeza se há ou não a crase ali, se há ou não a fusão dos dois As. É a substituição da palavra feminina por uma masculina. Olhem para o de baixo. Eu me referi à professora. Eu quero saber se esse acento indicativo de crase está correto. Observem, eu me referi ao professor. Ora, o que é ao? Ao é a preposição
exigida por esse termo, por esse verbo, referir. E esse a é o artigo que acompanha o substantivo masculino. Quando eu coloco isso no feminino, eu continuo com a mesma estrutura. Eu tenho a preposição exigida pelo verbo, e só que aqui, em vez do artigo masculino, eu vou ter o artigo feminino, porque professora é um termo que admite o artigo, é um substantivo. Então, eu tenho aqui dois as, a fusão da preposição com o artigo. Então, eu coloco esse acento indicativo de crase para ali indicar que eu tenho dois as. Percebeu? Então, quando você tiver na dúvida se há ou não o acento indicativo de crase antes daquela palavra feminina, você troca por uma palavra masculina, tá? Se aparecer só o, não há. Se aparecer ao aqui no feminino, vai haver crase. Tudo bem até aí? Então vamos seguir. Vou apagar aquele rabiscado ali. Porque o acento grave resulta da fusão de uma preposição e um artigo feminino, não é um artigo feminino? Quem exige o artigo, ou melhor, quem admite o artigo feminino? Vou voltar aqui para você. Quem é que admite esse artigo feminino? Uma palavra feminina, isso é óbvio. É um raciocínio aí lógico. Se quem admite o artigo é uma palavra feminina, não tem como haver crase antes de palavra masculina. A regra é essa. É claro que vai lá haver uma exceção, mas a regra é: não vai haver crase antes de palavra masculina. Por que não vai haver crase antes de palavra masculina? Porque eu não tenho o artigo a, o artigo feminino. Combinado assim? Então vamos seguindo. Então, isso aqui tem que estar na ponta da sua língua, tá? Na ponta da sua língua. Jamais se usa acento grave. Quando eu não vou usar acento grave? Quando você tiver um pronome pessoal reto, por exemplo, referiu-se a ela. Se você tiver na dúvida, esse ela é um pronome pessoal, se você tiver na dúvida, faça a substituição por uma palavra masculina. Referiu-se a ele. Olha o que aconteceu. Apareceu preposição mais artigo? Não, apareceu só a preposição. Então, quando eu faço referiu-se a ela, não vai haver o acento indicativo de crase, tá? Porque essa palavra que tá aqui não admite artigo. Esse a é uma mera preposição. Tudo bem? Antes dos pronomes quem e cujas. Antes também não vai haver. Por quê? Porque não há artigo antes do quem e antes do cuja. A mãe dela é Maria, a quem deve obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Então, esse a é só preposição. Eu não tenho o artigo ali. Então, como é que vai haver crase? Não tem como. Antes de pronomes indefinidos, também não vai. Por quê? Porque eu também não tenho artigo. Aludiu a toda regra. Aludiu a todo regulamento. Percebe? Troquei pelo masculino. A todo regulamento. Você não fala aludiu ao todo. Aludiu a todo regulamento. Então, esse a que tá aqui, ele é só uma preposição, né? Eu não tenho artigo, porque o pronome indefinido, ele não admite artigo. Então, sempre que você estiver na dúvida, você substitui pelo masculino. Antes de verbo, vai haver crase? Vai haver a fusão de dois as? Não, porque eu também não tenho artigo. Esse a aqui é apenas uma preposição. Antes dos demonstrativos, estas, né? Essa e essas. Antes desses dois, não vai haver crase. Por quê? Porque eu também não tenho artigo. Coloque no masculino. Iremos a essa festa. Coloca aí baile. Iremos a esse baile.
Cuidado quando você for fazer a substituição, que você não precisa não precisa combinar, ficar lá procurando palavra para combinar. A sua preocupação é só manter a mesma estrutura, a mesma classe gramatical. Se aqui você tem um pronome, você substitui por um pronome. Se aqui você tem o essa mais o substantivo, o pronome mais o substantivo, quando você for fazer tirar a prova real para ver se aqui vai haver crase ou não, quando você for substituir, mantém essa estrutura. Então, iremos a esse baile, tá bom? Esse baile. Então, não há, porque não há artigo aqui. Esse a é só preposição exigida pelo ir, né? Quem vai, vai a, né? Em expressões envolvendo substantivos repetidos, isso você sabe. Antes de palavras repetidas, não vai haver. Diante de palavras repetidas, não vai haver crase. Em sequências como a no singular, mas palavra no plural. Observem isso aqui que aparece bastante. Então, cuidado. Fez referência a circunstâncias atenuantes. Observem o seguinte, quem faz referência a alguma coisa, a alguém. Esse termo aqui que está antes, ele exige uma preposição. Essa é uma condição para haver a crase. A outra condição é haver ali o artigo. Circunstâncias é um substantivo feminino, plural, sim ou não? Plural. Então, observem que aqui o artigo não está presente. Ué, Raquel, por que que não está presente? Porque não há aqui o quê? O S. Eu não tenho S aqui, as circunstâncias. Observou? Eu não tenho aqui o A no plural. Se o A não está no plural, significa que o artigo não está aqui. Significa que esse A no singular é uma mera preposição. Então, quando você encontrar essa estrutura de A no singular mais palavra no plural, jamais vai haver o acento indicativo de crase. Esse A é uma mera preposição, tá? O artigo não está presente aqui. E como eu sei que ele não está presente? Pela ausência do S. Tudo bem? Diante da maioria das formas de tratamento, é claro, entregou a Vossa Excelência os documentos. Eu não tenho artigo aqui antes desses pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Senhoria. Você tem que tomar cuidado se for, por exemplo, senhora, senhorita, né? Entregou a senhorita, entregou a senhora. Se você colocar no masculino, você tem lá um pronome de tratamento correspondente. Entregou ao senhor. Percebeu? Aqui você não tem como fazer entregou ao Vossa Excelência. Não tem como. Esse Vossa Excelência serve para ambos, né? Para o masculino e para o feminino. Então, esse A que está aqui é uma mera preposição. Eu não tenho artigo antes de Vossa Excelência, tá? Antes dos pronomes de tratamento de um modo geral. Agora prestem atenção. Então, até aqui nós vimos as regras e as proibições. Sempre que você tiver na dúvida, faça a substituição por uma palavra masculina. Se aparecer só o A, não vai haver. Se aparecer só o O, não vai haver. Se aparecer ao no masculino, no feminino vai levar o acento indicativo de crase. Tudo bem até aí? Agora olhem para cá. Vira e mexe, a banca pergunta se o acento é facultativo. O acento indicativo de crase é facultativo. Basicamente, são dois casos em que o acento indicativo de crase é facultativo. Basicamente dois, tá? Vou mostrar para vocês os dois. Por quê? Porque se você encontrar algum desses casos lá na sua prova, ou melhor, se a banca perguntar se lá na questão o acento indicativo de crase é facultativo, o que você vai fazer? Você vai procurar uma das opções. Uma dessas opções aqui que eu vou mostrar para vocês. Se você encontrar, aí sim é facultativo. Se você não encontrar, tá errado, não é facultativo, tá? Que a banca vai brincar com isso. Então vamos lá.
há dois grandes casos de crase facultativa. Quais são? Antes de pronomes possessivos femininos singulares, né? Botei ali. E o até, ou depois do até, tá? Cuidado! Lembre-se de que para haver crase tem que haver a preposição. Isso é óbvio, tá? Então vamos lá. Irei até a padaria. Eu tenho aqui essa oração. Irei até a padaria. Eu tenho aqui o até, a preposição até. Tanto faz eu grafar esse A com acento como sem acento. Eu posso colocar apenas outra preposição a ou colocar aqui artigo, ou melhor, eu posso colocar só o artigo ou colocar aqui preposição mais artigo. Tanto faz, é opcional. Você construir das duas formas. Irei até a padaria, só com artigo, ou então irei até a padaria, colocar preposição mais artigo. É opcional isso, tá? Você decide. Não há mudança de sentido, não há problema algum. Deu presentes a... Cuidado agora. Deu presentes a sua filha. Eu tenho aqui o sua. O sua é um pronome possessivo feminino singular. Não é isso? Pronome possessivo feminino singular. Tanto faz eu fazer isso aqui, ó. Deu presentes a sua filha, aí esse a que tá aqui é uma mera preposição, quem dá alguma coisa a alguém. Ou você escrever dessa forma, deu presentes a sua filha, tanto faz. Você colocar aqui preposição mais artigo, é opcional. Tá? A presença desse artigo é opcional. Então, eu tenho aqui dois casos, depois do até e antes do pronome possessivo feminino singular. Por que eu friso feminino? Prestem atenção aqui. Quando eu falo deu presentes a suas filhas, eu tenho aqui um pronome possessivo feminino, só que ele não está no singular. Quais são as implicações disso? Observem. Agora, há 3 slides atrás ou 4, eu falei para vocês o seguinte. Quando apareceu o A no singular, mais palavra no plural, o acento indicativo de crase é o quê? Proibido. Por que é proibido? Porque esse A é o quê? É apenas uma preposição. Não foi isso? Então, olha o que aconteceu aqui. O A no singular e o suas no plural, suas filhas. Cadê o artigo aqui? Não está presente. Esse A é uma mera preposição exigida pelo verbo. Quem dá alguma coisa a alguém. Percebeu? Então, eu tenho aqui um caso, né, de crase proibida. Olha aí eu falando crase proibida. Um caso em que o acento indicativo de crase não vai poder ser colocado. Agora, observem aqui embaixo. Deu presentes às suas filhas. O que aconteceu aqui de diferente? Observem que aqui apareceu o S. O que isso significa? Significa que o artigo está aqui. Ué, por quê, Raquel? Porque não existe preposição as. Então, se esse A está no plural, significa que o artigo está presente. Que o artigo foi colocado. Esse verbo dar, ele não exige preposição? Quem dá alguma coisa a alguém? Então, eu também tenho aqui a preposição exigida pelo verbo. Ou seja, eu tenho 2 as aqui. Um é a preposição exigida pelo verbo, o outro é o artigo. Então, eu tenho 2 as aqui. Então, esse acento, ele é obrigatório. Então, o acento só vai ser facultativo quando o pronome, antes do pronome possessivo, se ele estiver no singular. Se ele estiver no plural, ou vai ser proibido, quando o A está no singular,
ou vai ser obrigatório quando o A está no plural. Percebeu? Então, cuidado, só vai ser facultativo se o pronome possessivo estiver no singular. E depois da palavra, da preposição até. O acento também é facultativo, a crase é facultativa. Até aí foi? Foi show de bola. Então vamos. Aqui vai aparecer mais um caso de crase. Mas antes de seguir, quero mostrar uma coisa a vocês, importante, que CESP já cobrou, né? E pode ser que apareça, não custa nada falar. O verbo preferir, qual é a regência dele? Regência, né? O que significa regência? É exigência, exigência de preposição ou não, né? Quando a gente fala em regência verbal, regência nominal, nós temos de nos atentar para o emprego da preposição. Se o verbo pede a preposição ou se o nome pede a preposição, exige a preposição. Isso que é regência. Então, qual é a regência do verbo preferir? Como ele se comporta? Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Tudo bem? Quem prefere, prefere uma coisa a outra coisa. Cuidado com o seguinte, o que eu quero mostrar a vocês. Se eu fizer isso aqui, ó, prefiro água a suco, e não do que, tá? Do que tá errado. Prefiro água a suco, a regência da perfeita. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Tá aqui. A preposição tá aqui. Tudo bem pra você? Tudo bem? Legal. Agora observem. Vocês acham que haveria algum problema eu colocar assim, ó? Mudei não, né? Não. Prefiro água ao suco? Cuidado com isso. Cuidado com isso. CESP gosta de falar o que eu vou falar aqui, essa palavra que eu vou falar. Prefiro água ao suco. Vocês acham que haveria algum problema? O que é esse o? Esse o é um artigo. Um artigo que está acompanhando o substantivo masculino. Algum problema? Raquel, acho que não. Não sei. Olhem para cá. O que aconteceu aqui? Você colocou o artigo para esse segundo complemento e não colocou o artigo aqui. Então, o que aconteceu? Faltou o quê? Paralelismo. Já ouviu falar? Paralelismo? Então, cuidado. Para essas duas estruturas ficarem simétricas, paralelas, ou eu coloco o artigo para os dois, prefiro a água ao suco, ou eu não coloco artigo para ninguém. Prefiro água a suco. Pronto. Prefiro água a suco. Esse a que tá aqui é uma mera preposição exigida pelo verbo. Uma coisa a outra. Então, você tem duas opções. Ou colocar o artigo para os dois, ou não colocar o artigo para ninguém. Se você puser o artigo para um, vai ter de colocar para o outro. Se você não puser só a preposição, não coloca para ninguém. E aí as duas estruturas estão simétricas, estão paralelas, né? Então nós temos aqui o paralelismo. Observem o seguinte, se eu fizer isso aqui, eu vou inverter. Prefiro suco a água. Cuidado, tá? Está escrito assim. A minha pergunta é, se o acento indicativo de crase for inserido ali no A, o paralelismo foi mantido? Haveria prejuízo ao paralelismo? O que vocês acham? Observem aqui, o que é esse acento? É a preposição mais o quê? Artigo. Então, significa que aqui eu tenho dois As. Sim ou não?
Sim, dois As. Um é preposição e o outro é artigo. Eu coloquei artigo pro segundo e não coloquei artigo aqui no primeiro. Então, eu tenho ali problemas em relação ao paralelismo? Tenho. Então, como é que eu corrijo isso? Como é que eu corrijo isso? Prefiro suco à água ou prefiro o suco à água. São as duas opções. Tudo bem? Aqui, esse A é só preposição, não há artigo aqui, não há artigo aqui. E aqui embaixo, esse A é preposição mais artigo. E esse O que tá aqui é artigo só. Então, eu tenho artigo aqui e artigo aqui. Então, eu tenho ali o paralelismo, tá corretinho. Eu tenho a simetria entre as duas partes, tá? Então, cuidado com isso, tá? Isso, se aparecer, derruba meio mundo. Então, vamos lá. E olha quantos eu voltei. Usa-se o acento grave nas formas aquele, aquela. Essa parte aqui eu vou falar, mas não é tão cobrado na banca CESP. Só tome cuidado. Por que eu coloquei isso aqui? Só para mostrar a você o que eu acabei de falar lá no início. A possibilidade de haver a crase sem ser com a fusão da preposição e o artigo. Aqui, a fusão ocorreu com a preposição mais o pronome demonstrativo aquele. Eu tenho dois As aqui, ó. A mais A. Se eu tenho dois As, o que eu faço? Coloco esse acento aqui no aquele. Então, olhem para cá, como é que funcionou? Quem informa alguma coisa a alguém, sim ou não? Não é assim? Então, esse A aqui é uma preposição exigida pelo verbo. O verbo exige, ok. O outro A é o A do pronome demonstrativo aquele. Pode ser aquela, aquele, aquelas, aqueles ou aquilo. Tanto faz. Porque em todos eles, ó, eu já tenho um A, que tá aqui, ó. Já tenho um Azinho. Basta aparecer a preposição para eu colocar o acento indicativo de crase. Então, é uma outra possibilidade de fusão de dois As sem ser preposição mais artigo. É preposição mais pronome demonstrativo. Tudo bem? Tranquilo até aí? Resumindo, então vamos ver como que a banca CESP cobra isso, né? Vamos lá. Vamos, então, aos exercícios. Parará, 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 aqui o órgão, a banca, a prova, beleza. A respeito dos aspectos linguísticos do texto, parará, 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 julgue o próximo item. Raquel, você não colocou o texto, não há problema algum, tá? A correção gramatical do texto seria mantida caso se empregasse o acento indicativo de crase no vocábulo a esse estado de coisas. Prestem atenção. Por que eu nem coloquei o texto? A esse estado de coisas. Primeiro passo aqui. Antes de você se lembrar de tudo, qual é a primeira proibição que você... de que proibição você se lembra? Da primeira que você se lembra. Que não vai haver crase antes de palavra masculina. Essa é a primeira, porque não há o artigo feminino ali, não é isso? Então, observem, há esse estado de coisas, esse estado. Isso é masculino ou é feminino? Primeiro passo, é masculino. Então, a correção seria mantida se eu pusesse o acento ali? Claro que não, porque eu tenho aqui masculino. Segundo passo, você observar que esse aqui é um pronome demonstrativo, né? Então, segundo passo, não há como. Então,
Eu posso colocar um acento ali? Jamais. Tenho dois problemas. O pronome e masculino ainda. Então, não há possibilidade. Não há possibilidade. Então, se eu puser o acento ali, vai acarretar prejuízo. A correção seria mantida? Não, não seria mantida. Tá? Foi? Então, errado. Fácil. Outro. Já cerca da blá, blá, blá. No trecho, diga não às corrupções do dia a dia. Seria correto o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a em dia a dia. Ah, palavras repetidas, ok. Dia a dia. É palavra feminina ou é palavra masculina? É a dia ou é o dia? O dia. Então, além disso, eu tenho palavra masculina. Fácil ou difícil? A Raquel até aí tá fácil. Então, errado. O emprego do sinal indicativo de crase seria correto o emprego? Não, errado. Tá mole. Bora. No que se refere aos aspectos linguísticos, não sei o que, o emprego do sinal indicativo de crase em a tutela dos animais é facultativo. Prestem atenção. Em que casos, em que circunstâncias o acento indicativo de crase é facultativo? Eu falei com você dois. Depois da preposição até e antes de quê? Antes de pronome possessivo feminino singular. Se você olhar para aqui, tutela antes, ó, o a tá antes do pronome. Tutela não é um pronome possessivo feminino singular, já eliminei uma. Vamos ver se aqui existe um até. Vamos ao texto. No direito brasileiro convencional, a relação entre a espécie humana e as demais espécies animais limita-se à tutela dos animais. Então, a relação entre a espécie e a relação limita-se a isso. O que se limita a alguma coisa. Percebeu? Limita-se ao cuidado dos animais. Não seria assim se a gente trocasse por uma palavra masculina? A relação limita-se ao cuidado dos animais. Então, observem que eu não tenho nenhuma daquelas circunstâncias, daqueles casos em que o acento é facultativo. Depois da palavra até, eu não tenho. E não tenho aqui também pronome possessivo feminino singular. Então, o acento é facultativo? Não. Se eu substituir por uma palavra masculina, limita-se ao cuidado dos animais, ao cuidado. Então, apareceria preposição mais artigo. Então, esse acento é obrigatório. Então, essa assertiva está errada. Essa afirmação está errada. Tá indo até aí? Então, vamos. Mais um. Na linha 7, o emprego do sinal indicativo de crase em a sabedoria e a prática do bem justifica-se por serem termos regidos pela forma verbal levar e por estarem precedidos do artigo definido feminino. Esse é um tipo de questão de que a banca adora, tá? Você justificar o emprego do acento. Então, vamos lá, na linha 7, tá aqui, né? A preocupação do filósofo era levar as pessoas, por meio do autoconhecimento, a sabedoria e a prática do bem. Então, essa aqui é o trecho, né? O período. A preocupação era levar as pessoas a algum lugar. Levar alguma coisa a algum lugar. Então, levar as pessoas à sabedoria e à prática. Então, o que aconteceu aqui? Levar exigiu a preposição a, levar a algum lugar, né? A um patamar,
levar a algum lugar, exigiu a preposição. E o outro a é o artigo que antecede o substantivo sabedoria. A mesma coisa aqui, levar as pessoas à prática. Então, levar exigiu a preposição e o artigo antecede o substantivo feminino prática. Então, vamos ler de novo. O emprego do sinal indicativo de crase em a sabedoria e em a prática do bem justifica-se por serem regidos pela mesma forma verbal levar. Sim, levar a sabedoria e levar a prática, isso mesmo. E por estarem precedidos do artigo definido feminino. Sim, o artigo feminino está aqui, antes do substantivo sabedoria e antes do substantivo prática. Então, exatamente isso. Eu tenho o artigo antes das duas palavras femininas, né? Essas duas palavras admitem artigo, a sabedoria e a prática, e a preposição exigida pelo levar. Levar as pessoas a algum lugar. Tudo bem? Então, essa afirmativa está certíssima. Tudo bem até aí, né? Tranquilo, tá fácil, tá suave. Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto, julgue o item que se segue. O emprego do sinal indicativo de crase em há demandas legítimas, aí ficaria assim, né? O emprego do sinal indicativo de crase em há demandas ficaria assim, né? Há demandas legítimas. Não prejudicaria a correção gramatical do texto. Certo ou errado? Prestem atenção. O que eu falei com vocês? Quando o a aparece no singular e a palavra que aparece depois, que segue, está no plural, esse a que está aqui é uma mera o quê? Preposição. Eu não tenho artigo, porque se eu tivesse artigo, apareceria o que aqui? O S. Então, esse a é só preposição. Então, eu posso colocar um acento indicativo de crase aqui? Claro que não. O que é esse a com acento indicativo de crase? É a fusão da preposição a com o a no singular. Demandas não está no plural? Como que eu posso colocar esse acento? Tem concordância aqui? A no singular e demandas no plural? Não. Não há concordância aqui. Então, eu não posso colocar esse acento. Esse a é uma mera preposição. E o acento ali indicativo de crase é proibido. Porque se eu puser, eu estou dizendo que ali existem dois as. E o segundo a é um artigo feminino singular. O artigo não concorda com o substantivo em gênero e em número. Se aqui está singular e aqui está plural, não está concordando. Então, está errado. Então, essa afirmativa aí está errado. O emprego do sinal de indicativo de crase não prejudicaria a correção gramatical. Claro que prejudicaria, né? Claro que prejudicaria. Então, essa afirmativa está errada. Tá fácil até aí? Então, vamos. Mais um. A respeito das ideias, blá, 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 blá. A supressão do sinal indicativo de crase em as crianças comprometeria a correção gramatical do texto. Vamos ter que voltar ao texto. A classificação indicativa dos programas de televisão aberta brasileira reflete a defesa da Constituição de 88 contra os conteúdos televisivos considerados. É que meu ponto está dando problema aqui, estão dando interferência. Contra os conteúdos televisivos considerados nocivos às crianças. Prestem atenção, tem um acento indicativo de crase aqui. Vamos trocar crianças por meninos considerados nocivos aos meninos, sim ou não?
Então, o que é nocivo a alguém, não é isso? Então, nocivo aos meninos. Então, se eu tenho nocivo aos meninos, eu troquei para o masculino para tirar a prova real. Significa que ali a preposição mais artigo. Se eu suprimir esse acento, vai ficar só o artigo. Aí ficaria assim, nocivo os meninos? Não tem como. Acarretaria ali o quê? Um erro, né? Porque há aqui a preposição. Então, eu posso suprimir? Não. A supressão compromete a correção? Compromete, porque esse acento é obrigatório. Nocivo aos meninos, tá? Nocivo às crianças, nocivos aos meninos. Então, essa afirmativa está certa. Foi? Mais uma. Tá fácil ou tá difícil? Agora tá fácil. Então tá bom. Seriam preservados o sentido e a correção gramatical do texto caso se empregasse o sinal indicativo de crase no trecho. Se ateve às questões processuais. Vocês vão começar a perceber que as questões começam a se repetir da mesma forma. Então vamos lá. Se ateve a questões processuais. A afirmativa é a seguinte: seriam preservados... Aí a correção gramatical, um detalhe aqui, eu vou falar com vocês um detalhe importante. Sempre que a banca colocar isso aqui, correção gramatical e sentido, vejam primeiro se há problemas quanto à correção gramatical, porque fica muito mais fácil. Se você não encontrou problemas quanto à correção, aí você vai partir para o sentido. Fechado? Então vamos. Seriam preservados o sentido e a correção. Vamos ver. Se empregasse o sinal. Se ateve a questões processuais. O a que está ali está o quê? No singular. E a palavra que está depois aqui? No plural. Então, observem. Eu posso colocar um acento indicativo de crase aqui quando o a está no singular e a palavra seguinte está no plural? Não. Porque aquele a ali é o quê? Isso aí, preposição. Perfeito. Percebeu? Então, eu não posso colocar um acento indicativo de crase quando o a está no singular e a palavra seguinte no plural. Porque senão o artigo que você está colocando ali não vai concordar com o substantivo que está no plural. A gente acabou de fazer uma questão assim, não foi? Então, essa afirmativa está errada. Seria mantida a correção? Seria mantida? Não, não seria mantida, tá? Vamos para mais uma. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se empregasse o sinal grave indicativo de crase no a em fuja a determinações. Vou falar nada, você que vai responder. Fuja a determinações. Eu tenho o a aqui e determinações aqui. Eu quero que você me diga se eu posso colocar o acento indicativo de crase. A correção seria prejudicada? Sim. Por quê? Porque o a está no singular e a palavra seguinte no plural. Então, se eu puser o acento, vai haver ali um erro, né? Porque um erro até de concordância ali, né? E ainda alteraria o sentido, porque eu estaria acrescentando um artigo. Então, não posso. Errado. Tá? Então, essa aqui tá certa, porque a correção gramatical seria prejudicada. Cuidado com os enunciados, né? Porque aí você fica preso. Ah, tá certo, tá errado, não posso, né? Então, a correção seria prejudicada. Seria prejudicada. Essa afirmativa está certa. Foi até aí? Mais um. Considerando as ideias e as estruturas o emprego do sinal indicativo de crase em a capacidade dessa ciência é facultativo. Respire. Quando que o acento indicativo de crase é facultativo? Quais são as circunstâncias? Depois da palavra até e antes
do pronome possessivo feminino singular. Uma parte já tá aqui, ó. A capacidade. Capacidade é um pronome possessivo feminino singular? Não. Vamos ao texto para ver se aparece até. Atualmente, há uma grande preocupação quanto à capacidade dessa ciência. Então, observem que eu não tenho aqui o até, para depois do até ser facultativo, nem pronome possessivo feminino, singular. Não tenho, então não é facultativo. Vamos tirar a prova real. Atualmente, há uma grande preocupação quanto à capacidade dessa ciência. Atualmente, há uma grande preocupação quanto ao cuidado, quanto ao tratamento dessa ciência. Quanto ao tratamento. Observem que aqui vira ao, quando eu coloco isso aqui no masculino, uma palavra no masculino. Então, aqui eu tenho preposição mais artigo. O acento indicativo de crase é obrigatório, tá? Então, é facultativo? Não, errado. Errado. Mais um. No trecho, o arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. O emprego do sinal indicativo de crase em as ideias é opcional. Eu nem vou colocar, não precisa nem de texto, né? Já está a passagem aqui. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. Observem o seguinte, opcional, quando que é opcional? Depois do até, antes do pronome possessivo feminino singular. Não tem, então não tem nada de opcional. Vamos agora ver se é obrigatório ou se é proibido. Troquem ali as ideias por reflexos. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou os reflexos, transformou os pensamentos em prédios. Aquele as ali é só artigo, eu não tenho preposição. Transformou uma coisa em outra. Eu não tenho preposição aqui. Esse as é só artigo. Então, o acento indicativo de crase é proibido. Proibido, não tem nada de opcional. Errado. Mais uma. Raquel, eu entendi tudo, graças a Deus. O sinal indicativo de crase em as mulheres é facultativo. De novo. Deu voto às mulheres. Esse era o trecho do texto. Quando que o acento indicativo de crase é facultativo? Depois do até. Cadê? Antes do pronome possessivo feminino singular. Também não tenho. Então, não tem nada de facultativo aqui. Vamos tirar a prova real? Deu voto às mulheres. Deu voto aos homens. Não posso fazer isso? Aos homens? Então, aqui eu tenho... O artigo tá aqui por causa do S, né? Eu sei que o artigo tá aqui. E o verbo dar, que nós já vimos, ele exige a preposição. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, eu tenho preposição exigida pelo verbo e o artigo, que ele é admitido pelo substantivo feminino. Então, não tem nada de facultativo aqui, né? É obrigatório. Não tem nada de facultativo. Errado. Tá fácil. Bora. A introdução do sinal indicativo de crase em à noite manteria a correção gramatical do texto. Manteria a correção gramatical do texto, mas prejudicaria seu sentido original. Essa é legal. Prestem atenção. Assim, chegaria à noite, com sua tranquila vibração. Sem o sinal indicativo de crase, esse a que está aqui é um artigo e esse noite um substantivo. Preste atenção. Assim chegaria à noite, com sua tranquila vibração. Quem chegaria? À noite. À noite chegaria. Assim,
a noite chegaria com sua tranquila vibração. A noite seria o sujeito do verbo chegar. Olha que legal. Assim, seria... não. Seria não. É, né? Assim, a noite chegaria com sua tranquila vibração. Esse a que tá aqui, ou melhor, a noite que tá aqui é o sujeito do chegaria. Ela que chegaria. Quando eu coloco o acento indicativo de crase e faço isso aqui, chegaria à noite, o que acontece? Esse à noite passa a ser uma locução adverbial feminina de tempo. Seria quando alguém chegaria. Então, ele, ela, chegaria à noite com sua tranquila vibração. Estaria correto isso? Estaria. Chegaria à noite. Né? As locuções femininas são acentuadas, né? Levam acento indicativo de crase. Agora, um detalhe, o sentido seria mantido? Não. A correção seria mantida, mas o sentido mudaria, porque aqui a noite que chegaria. Quando eu coloco o acento indicativo de crase, alguém, algo chegaria à noite. Seria quando alguém, quando algo chegaria. Então eu mudei o sentido. Bonita a questão, né? Então, a introdução do sinal grave indicativo de crase em à noite manteria a correção, mas prejudicaria seu sentido. Certinho. Vamos ver aí o gabarito. Certinho. Perfeito. É legal essa, né? Mais uma? Vamos lá. Em relação... Ocorre crase em represália à aliança, porque represália exige complemento regido pela preposição a. E a aliança está antecedido do artigo a. Represália à aliança. Se você tirar aliança e puser pedido, fez uma represália ao pedido. Ao pedido. Então, represália a alguma coisa, esse termo antecedente, esse nome, né? Ele exige uma preposição. Represália ao pedido, represália ao pensamento, represália ao homem. Você pode colocar um substantivo masculino que você quiser ali. Esse termo aqui, ele represália, exige um complemento regido por preposição. Se eu chegar para você e falar assim, ele fez uma represália, a ideia fica completa? Não. Represália a quem? A quê? Então, esse nome que está aqui, ele exige um complemento regido pela preposição a. Represália a alguma coisa. Represália a quê? A quem? E esse a e o outro a é do substantivo feminino aliança. Então, por isso que houve ali a crase, a fusão de dois as. Então, essa afirmativa está certíssima, tá? Perfeito. Mais uma. A propósito das ideias, não sei o que, não. O paralelismo sintático do último parágrafo do texto seria prejudicado se fosse inserido sinal indicativo de crase em a cassação. Deixei para o final, cereja do bolo. Quando eu olho aqui, né? Aqui, tá aqui. Então vamos lá. Se praticada por autoridade superior, a espionagem pode configurar, além de infração penal, crime de responsabilidade, que, a despeito do nome, não tem natureza de crime em sentido técnico, mas sim de infração, sujeita à cassação de mandato e suspensão de direitos políticos. Então, eu tenho um azinho aqui, eu vou pegar a caneta. Eu tenho um A aqui. Aí a afirmativa é a seguinte: seria prejudicado o paralelismo se fosse inserido o sinal indicativo de crase aqui. Beleza. A crase é a fusão, né, do A
mais o artigo da preposição, mais o artigo, tudo bem? Esse artigo, ele estaria acompanhando o substantivo cassação, a cassação, ok? Então, vamos lá. Infração política, sujeita à cassação. Quem está sujeito a alguma coisa, né? Se você falar sujeito a alguma coisa, esse nome que está aqui, ele rege uma preposição, ele exige um complemento com preposição a. Ok, por isso que esse a apareceu aqui. Então, essa infração política, ela é sujeita à cassação de mandato e à suspensão de direitos políticos. Não é isso? É sujeita a isso e a isso. Sim ou não? Ok. A preposição foi colocada aqui. Se eu puser essa preposição aqui, ela serve tanto para isso quanto para isso. Se eu coloco o artigo para aqui, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. Eu estou dando o artigo para um e não estou dando o artigo para o outro. Então, o que vai acontecer? Eu estou colocando o artigo para aqui e não estou colocando o artigo para aqui. Então, para que o paralelismo fosse mantido, eu teria de fazer sujeita à cassação e à suspensão de mandato. Teria que fazer isso. Eu teria de colocar preposição e artigo para esse aqui também. Ou eu coloco só a preposição que serve para os dois, ou eu coloco preposição mais artigo para esse e preposição mais artigo para esse. Eu posso colocar só a preposição, aí o paralelismo foi mantido. Não coloquei o artigo para ninguém. Agora, se eu puser o acento indicativo de crase aqui, eu estou inserindo o artigo. Se eu der o artigo para esse, eu vou ter que colocar a preposição mais artigo para esse. Percebeu? Então, o paralelismo sintático do último parágrafo do texto seria prejudicado? Seria. Se eu puser só o acento aqui, seria prejudicado. Eu estou dando preposição mais artigo para esse e nada para esse. Percebeu? Então, eu tenho que colocar preposição mais artigo para esse aqui também. Entenderam o raciocínio? Então, seria prejudicado? Seria. Essa afirmativa está certinha. Foi? Então, nós demos uma olhada até aqui em crase, porque é um assunto que sempre aparece em provas CESP, tá? Então, cuidado. Você que vai fazer o IFAM, né? Vai fazer a prova do IFAM, você que vai fazer Ministério Público da União, né? A gente já sabe aí, edital, conteúdo. Você que vai fazer Polícia Federal, para todo mundo tá valendo, porque é CESP e UNB. Agradeço a todos vocês que estão assistindo, valeu mesmo, né? Durante a tarde eu entrei ao vivo, tô aqui de novo até o final para acompanhar vocês. Do que vocês precisarem, estou à disposição, tá? Um grande beijo, até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau.